você que está nos assistindo pelo YouTube ou você que está presencial. Aula da Escola Dominical, hoje com o fechamento das parábolas de Jesus. Para quem não sabe, nós temos estudado a doutrina de Jesus nos Evangelhos, pautado em 3 eixos básicos: os Evangelhos, as parábolas e os discursos, que estão presentes somente no texto de João. A gente fez uma diferença entre sermão e discurso. A aula de hoje a gente vai fazer um fechamento do segundo eixo das parábolas. Nós trabalhamos as 50 parábolas de Jesus nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, lembrando que o Evangelho de João é o único evangelho que não tem nenhuma parábola. E hoje nós vamos fazer então um encerramento e anunciaremos como é funcional o terceiro eixo, o eixo dos discursos de João, e também estaremos continuando estudando a questão escatológica de uma visão pós-milenista, olhando para os textos proféticos e de Salmos, tá bom? Então, antes de nós iniciarmos, eu vou convidar ao César a estar orando para nós começarmos, por favor. Santo Deus, Pai querido, a nossa gratidão a Ti, nada merecemos, ó Pai, mas temos o privilégio de nos reunir em Teu nome para nos alimentar da Tua palavra. Rogo a Ti, Senhor, leve cativo a Ti as nossas emoções, pensamentos, preocupações, que nós possamos ter um tempo de qualidade contigo agora, Deus. Eu oro a Ti em nome de Jesus, na certeza de que sempre o Senhor nos ouve. Amém e amém. Amém. Então, pessoal, nós trabalhamos a 50 parábolas do Novo Testamento, dividindo em 15 conjuntos de parábolas. Na aula passada, o César concluiu a parábola, o conjunto de parábolas do capítulo 21 de Mateus. Foi iniciada pelo irmão Carlos e concluída por ele. O irmão Carlos falou sobre os 2 filhos. Já o César falou da parábola dos lavradores maus, que tem a conclusão que é própria somente do livro de Mateus, que é um Ninhal, né, que fala sobre a pedra rejeitada. Essa foi o fechamento, né? Essa parábola é uma parábola a qual Jesus antecede aí ele faz aí um juízo a Israel, né, uma parábola especificamente falando de Israel, e ele fala o que ia acontecer, né? Por isso que, após isso, viria não só a expansão do evangelho para todos os povos, por causa da rejeição de Israel, como também, por isso, viria aquilo que no sermão escatológico ele vai chamar de dores de parto, né? Que seria o juízo de Israel. E aí há uma grande diferença entre os fins dos tempos e as dores de parto, ou seja, o juízo de Israel que ele fala ali no sermão escatológico. A gente fez esse sermão, se você não viu, está lá na playlist da Escola Dominical. Então aqui fecha esse conjunto de parábolas. A parábola aqui tem um conteúdo de exortação aos líderes, né, que rejeitaram, ao povo, para não mais segui-los, mas entender agora quem é a nova Israel, aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem no Filho de Deus, no mensageiro, a pedra construtora de todas as coisas, né? Então, e aí a nova Israel, que tem agora novos representantes, que não é mais os escribas e nem muito mesmo os sacerdotes, é a igreja. Por isso, né, Jesus já tinha anunciado que a igreja teria as chaves do reino dos céus, de ligar e desligar. O que isso significa? O que é ligar e desligar? O pessoal geralmente não entende. Quando você tem a liderança rabínica, que geralmente um rabi é um escriba, nem sempre um rabi é um fariseu, mas todo rabi é um escriba. Ele tem uma formação de escriba que a gente já detalhou aqui, né? Ele tem que passar de uma formação. Depois que ele se forma, ele vai julgar algumas pequenas causas numa pequena vila, onde ele só acompanha a jurisprudência da Talmud, né, dentro da Talmud Halakha. E aí, depois que ele fica 10 anos e mostra aí uma grande excelência, ele pode começar a escrever tratados da Halakha e até tratados da interpretação da lei, né, que aí ele seria um doutor ordenado, não apenas um doutor.
Geralmente essa é a formação de um escriba rapidamente. Então, os rabis, quando eles escreviam seus tratados, né, que é a Talmud, que é a lei oral, eles ligavam o que o judeu deve fazer e o que o judeu não deve fazer. Então, quando ele fala, você não deve trabalhar no sábado, mas o que é trabalho? Ah, trabalhará a terra. Se trabalhará a terra, então tudo que levanta a terra é trabalho. Então, se eu cuspir no chão no sábado, eu estou trabalhando, porque cuspir o chão é levantar a terra. Então, ele liga uma prática, uma jurisprudência do que você não deve fazer. Por isso que tinha mais de 1000 coisas que você não podia fazer no sábado. Então, isso é ligar e desligar. Então, quando Jesus anuncia que a sua igreja, que tem como pedra angular Cristo, por isso que ele fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e te darei a chave do reino dos céus. Então, a chave representa a autoridade, a qual as portas do inferno não prevalecem mais, e para que vocês ligarem e desligarem. E aí, a segunda característica que eu estou dizendo, que é ligar e desligar, seria trazer a doutrina das Escrituras. Então, quando os apóstolos vão falar sobre a doutrina dos apóstolos, o evangelho que nós recebemos, essas expressões, eles estão ligando no reino dos céus qual é a vontade de Deus. Então, o novo Israel é a Israel que crê, se arrepende e crê em Cristo, e se arrependendo e crendo em Cristo, seguiriam a doutrina dos apóstolos agora e não mais dos rabis. É isso que Jesus anuncia. Então, por isso que essa exortação é clara, para ficar uma divisão clara dentro daquele judeu do século I, quem é a nova Israel. Por isso que tantos vão a crer no discurso de Pedro, no Pentecostes. Porque aquela multidão, ela já tinha meio que uma terra preparada. Quando Pedro vai anunciar novamente, essas pessoas que estão no Pentecostes são boa parte das pessoas que acompanharam Jesus, que viram Jesus em Jerusalém. Por isso que foi tão rapidamente aceito o discurso de Pedro, porque Jesus já estava ali preparando o solo para os apóstolos, tá? Então nós trabalhamos as 50 parábolas, né? A gente trouxe uma divisão aqui. Então você tem parábolas que falam sobre a graça, como a gente falou do credor incompassível de Mateus 18, dos deuses devedores em Lucas 7. Nós falamos de temas centrados ao juízo, à perda, como o capítulo 15 de Lucas, que vai falar da ovelha perdida, por exemplo, como o pai compassivo, né, de Lucas 15. A gente falou sobre parábolas relacionadas à semeadura, como Mateus 13, Marcos 4, que foi uma das primeiras parábolas que a gente trabalhou, Lucas 8, dos 5 a 12. Nós falamos sobre parábolas sobre o reino em Marcos 4 e Lucas 13. Nós falamos sobre parábolas sobre a riqueza em Lucas 12, Lucas 16. Nós falamos parábolas sobre oração em Lucas 11, Lucas 18. Nós falamos sobre parábolas sobre escatologia, como a parábola da rede em Mateus 13, 47, o servo fiel e o servo mau em Lucas 12. Né? A gente trabalhou aqui especificamente Lucas 12 porque Mateus 24 a gente já tinha trabalhado no sermão. Nos sermãos falamos das 10 virgens, por isso que nós não tínhamos trabalhado aqui. Nós trabalhamos a parábola dos talentos da Minas novamente, no texto de Mateus e depois no texto de Lucas. As ovelhas e bodes a gente já tinha trabalhado no Sermão do Monte. A figueira estéril, que fala especificamente sobre o juízo de Israel. E os 2 filhos lavradores maus, que foram as parábolas que fecharam. Além, trabalhamos parábolas sobre o discipulado. Por que eu não fiz essa organização das parábolas em temas? Porque muitas vezes, se você separa em temas, você tira o contexto do texto. Então, às vezes, tem uma metade de um texto num tema, metade do outro texto no outro tema, e é o mesmo capítulo. Então, eu quis encaixar os capítulos em ordem, para a gente entender a ordem do contexto do texto. Eu achei mais
mais interessante assim. Então foram esse o material todo que a gente trabalhou. Você pode ter todas essas parábolas, ver de novo. Está lá na playlist da Escola Dominical, você pode ver todas elas. Elas estão nessa ordem aqui dessa tabela, tá? Então, ela está nessa ordem aqui. Percebe que a gente sempre respeita os capítulos e não os temas. Eu não quis dividir por temas, mas sim normalmente por capítulos, tá? E o que nós vamos trabalhar então no terceiro eixo? O Evangelho de João. Lucas, por que o Evangelho de João até agora não foi trabalhado? Você falou de sermãos, você falou de parábolas e você não usou nenhum texto de João. Porque João é um evangelho muito específico, né? João não tem nenhuma parábola e João não tem nenhum sermão. Então, João ele tem um tipo de formato de fala de Jesus muito específico, que são os discursos. Por que discursos? Porque normalmente o texto começa com uma pergunta de alguém. Então vamos pegar aqui João 3. O que acontece? Nicodemos, que era um escriba, mas era um sacerdote, que foi à noite se encontrar com Jesus. E ele faz umas perguntas. E mediante essas perguntas vem o ensino de Jesus. Ou da mulher samaritana, ou do povo que estava atrás de pão, e Jesus anuncia lá em João 6 que ele é o verdadeiro pão da vida. Ou dentro da festa das cabanas, onde Jesus usa o contexto da festa para se anunciar. Então, é sempre nesse contexto de movimento, sempre tem uma pergunta, uma indagação, um questionamento que leva ao material de ensino. É claro que tem alguns itens que às vezes não se encaixam nesse formato, como por exemplo o prelúdio de João 1, né, que é um material que não entra no discurso, é um prelúdio, é quase um resumo do que o Evangelho de João vai se tratar. Então, quando a gente pega lá de João 1 ao 18, ele está mais te dando um epílogo daquilo que vai vir no Evangelho do que um discurso de Jesus. É mais uma questão doutrinária do Evangelho, né? E a gente tem também a questão da oração de Jesus, a oração sacerdotal, onde é um texto específico, né? Um formato específico próprio de João. E isso leva a gente estudar, então, o Evangelho de João bastante separadamente. E a gente vai dividir esse estudo, a gente dividiu, como você vê aí na imagem, em 18 aulas, né, 18 conjuntos de aula. Começando pelo... Aqui a gente vai seguir a ordem cronológica do texto, começando aqui pelo prelúdio de João 1, que a gente vai trabalhar já na próxima aula do domingo. E aí falando da purificação do templo no capítulo 2, discurso de Nicodemos o 3, a questão do conjunto de discurso do capítulo 4, tanto com a mulher samaritana como pós-mulher samaritana, quando os discípulos chegam com a comida e Jesus falou que já se alimentou de outra comida, e aí ele fala sobre a ceifa e os ceifeiros, o discurso do pão da vida em João 6, o discurso da festa acabando, os 2 dias, no capítulo 7 e capítulo 8, o bom pastor, no capítulo 10, a continuação desse discurso do bom pastor de João, na segunda metade de João 10, João 13, onde Jesus faz um novo conjunto de discursos sobre discipulado aqui, João 14, que fala sobre a Jesus ser o caminho e o envio do Espírito Santo, João 15 sobre a videira, João 16, que vai falar na primeira metade sobre a natureza do Espírito, e a segunda metade já anuncia aos discípulos o que iria vir
para ele seria o chamado discurso de despedida de Jesus. E aí a gente vai ter as duas orações sacerdotais, as duas partes, né, da oração sacerdotal, a gente dividiu em duas partes, onde ele ora para os discípulos e depois ora para aqueles que viriam pós os discípulos, e a gente termina com o discurso de Jesus no final do capítulo 21, né? No final do capítulo 21. Né? Então, esse evangelho ele tem elementos próprios, né? Ele tem um prólogo, que é do 1 ao 18, e ele tem, aqui sim seria um epílogo, eu usei o termo errado, eu queria usar prólogo lá no João 1. Aqui seria um epílogo, uma adjacência ao texto, que é um discurso direto para Pedro, né? Então a gente teria aí esses 18 aulas para trabalhar, provavelmente trabalha isso por volta de 3 meses, né? E aí a gente conclui esse material. E aí a gente vai ter bastante conhecimento das palavras de Jesus, né? Eu montei esse material porque muitas vezes a gente conhece, mas a gente nunca estuda com tanta profundidade o que Jesus falou, né? E essa era a ideia, de trazer aqui um estudo aprofundado do que Jesus falou, né? Para a gente ter mais conhecimento. A gente estuda muito as passagens, né? Os milagres, as cartas, mas às vezes nem tanto o que Jesus falou. Então essa era o intento do projeto, que a gente vai chegar aí no seu terceiro e último eixo, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, no próximo domingo, a gente vai começar a falar sobre o prólogo. Esse capítulo 1, ele é fundamental para o entendimento de todo o Evangelho. Então, a próxima aula, no próximo domingo, eu vou estar ministrando. No domingo seguinte, será o professor César e depois o professor Carlos, né? Quem é professor... então, é que eu vou ter que... como eu estou substituindo o Carlos, eu vou deixar a ordem igual, tá? Vou deixar a ordem igual para não ter problema. Tá? E até porque João 1 eu vou precisar fazer porque ele é o começo de todo o material. Depois, e aí a gente vai ter o quê? Geralmente 3 semanas de aula, eu, o César e o Carlos. No quarta semana, a gente faz aí uma aula ao vivo, onde a gente sempre vai trabalhar algumas perguntas que vocês tiverem dessas aulas, e a gente vai continuar trabalhando a escatologia pós-milenista, que vocês me pediram, tá bom? Então, basicamente, essa é a montagem do próximo eixo. Espero que vocês estejam participando, vai ser bem legal. E quem é jovem, o Carlos falou que eles vão estar trabalhando os mesmos temas da escola dominical junto com o OPA, tá? Então a gente vai fazer uma coisa bem legal, tá bom? Então vamos começar então, continuando a falar sobre essa visão pós-milenista, né? Quem quiser saber mais, eu estou usando aqui o livro do Kenneth, deixa eu pegar o nome dele certinho, Kenneth Gentry, isso mesmo, que ele escreve O Pós-Milenismo para Leigos, né? Um livro bem legal que dá uma orientação bem interessante, tá? Então quem quiser ler tem no Amazon, tem no formato e-book, tá? E ele também tem um livro mais aprofundado sobre pós-milenismo, né? Ele tem esse para leigos e ele tem depois um outro livro mais aprofundado ainda, tá? Que é pós-milenismo só, se eu não me engano. Então vamos lá, o que a gente procura aqui? Evidências bíblicas que indicam essa visão escatológica do pós-milenismo. Vamos só relembrar as 3 formatos básicos sobre escatologia. A gente tem a visão que é mais tradicional presente nas igrejas, que se chama
pré-milenismo. Essa visão pré-milenista, ela tem mais substância pós Segunda Guerra Mundial, né? Até a Reforma e pós-Reforma, a gente vai ver duas grandes visões, o amilenismo e o pós-milenismo. O pré-milenismo ele vem com força pós Segunda Guerra Mundial. E qual seria a diferença? No pré-milenismo, a visão é o quê? Que o fim dos tempos ele é dividido em três partes. Então, primeiro, a visão pré-milenista não é uma visão otimista do mundo. Ele acredita que o mundo vai ficar cada vez pior e que a igreja vai ser tipo uma arca de Noé. A gente vai sobreviver a esse mundo que jaz do maligno. Isso tem muita referência por causa do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E nessa perspectiva, você vai ter o fim dos tempos dividido em três partes, que é primeiro, a vinda de Jesus e o arrebatamento. Essa vinda de Jesus dá origem aos 7 anos de tribulação. Esses 7 anos de tribulação vai ter 3 anos e meio, né, onde os 3 primeiros anos e meio, a igreja que ficou e não foi arrebatada vai ser perseguida, e aí depois de 3 anos e meio, essa igreja que permanecer fiel, né, vai poder se assentar com Deus, e aí você vai ter o governo do anticristo, o juízo, né, por mais 3 anos e meio. E aí viria Jesus de novo para pôr fim a esse governo da besta, o governo do anticristo. Só que ainda não seria o fim. Jesus viria, mas viria para reinar. E aí ele reinaria por 1000 anos, e aí o diabo seria solto de novo. E aí então, depois de 1000 anos, Jesus julgaria o mundo, julgaria a todos, e aí definitivamente ele aprisionaria o diabo. Então percebe que são 3 momentos específicos. O pós-milenismo e o amilenismo, ele não vê dessa perspectiva. Ele já acredita nas duas perspectivas que o reino de Deus já é presente, que Jesus já reina, mas a diferença do amilenismo é que esse reino ele vai ser constituído por meio de um Armagedon, por meio de, no fim dos tempos, Jesus viria e julgaria a terra. Então, tanto no amilenismo como no pós-milenismo, Jesus viria no fim, não tem essas 3 etapas. Jesus viria pela segunda vez e julgaria o mundo. E aí você teria o fim dos tempos. Tá? A diferença do amilenismo é que isso não vai vir gradualmente. Isso vai vir com o Armagedon, com o juízo de Cristo. No pós-milenismo, ele acredita que isso já viria pouco a pouco criando dentro da sociedade, a sociedade seria totalmente transformada e quando Jesus viria para julgar, maior parte da população mundial já estaria totalmente voltada a Cristo. E aí por isso que ele viria, quando todos ouvissem da palavra. Mas a gente vai fazer essa diferença pós-milenismo e amilenismo numa aula específica, mas é só mais ou menos para você entender. O Wesley, no início dos textos dele, ele era amilenista e depois ele se torna pós-milenista. Tá? E aí é uma discussão se ele é qual das duas visões ele é. O que a gente sabe que ele não é pré-milenista. Tá? Ele seria pós ou amilenista. E aí é uma discussão, né, que eu vou trazer em outra aula, sobre a questão do termo arrebatamento, que é um termo complicado de se traduzir como arrebatamento, tá? Mas isso a gente deixa para outra aula. Tá? Então vamos trabalhar então nessa visão pós-milenista, o que dá subsídio dentro dos textos proféticos e dos textos dos salmos sobre a visão pós-milenista. Aqui a ideia não é fazer você acreditar nessa visão escatológica. É só um estudo que foi me pedido pelos jovens, tá? Como eu já disse, eu não sou pós-milenista nem amilenista. Eu estou estudando sobre os dois para chegar numa definição, tá? Então, a proposição disso daqui não é converter ninguém a uma visão escatológica, mas apenas trazer conteúdo.
tá? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai ver de interessante são duas características que a gente vai ver nos Salmos sobre escatologia. A primeira, a expansão do reino dos céus. E a segunda, o reino de Deus, Jesus já governa, ele não vai governar, ele já governa nessa perspectiva. Então vamos ver pelo primeiro item. Então, a gente vai ver nos Salmos apontando para uma expansão do reino de Deus, não por um reino teocrático de Cristo, mas por meio de que a palavra e a salvação de Deus vai chegar sobre toda a terra. E ele vê isso em vários salmos, tá? Tem vários salmos tratando, eu trouxe 2 que são os mais referenciados, mas tem milhares de salmos aí, eu vou só trazer 2 retratos. Salmo 22, 27, por exemplo. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão do Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Então você percebe que a conversão, as pessoas se lembram, se recordam e se convertem. Numa figura do Armagedon, elas não têm como se converter, porque Jesus vem para governar e ele julga, ele separa joio do trigo. E aqui não, elas ouvirão, elas se lembrarão, porque elas ouviram, e se lembrando elas se convertem. Então, isso daqui antecede um juízo, ela vem antes. E aí, as escrituras dizem que todas as nações se prostrarão diante dele. Quando ele usa aqui o todos, não significa todos no sentido total, de todo mundo. Significa que o evangelho vai chegar a todas as nações. E essas nações representadas se prostrarão diante dele. Né? Se a gente pensar que hoje o evangelho de Cristo chegou a quase 3 bilhões de pessoas, essa passagem é totalmente possível. Né? Hoje, a maior igreja do mundo se encontra na China, com mais de 100 milhões de membros. E isso, eu gosto do exemplo da China, porque a gente é muito pessimista. Né? A gente é muito pessimista. Porque a gente está mal acostumado numa sociedade onde era cristã e era muito fácil pregar o evangelho. Era muito fácil, porque a nossa cultura era cristã. Era muito fácil. E agora a gente está tendo os nossos primeiros grandes problemas, né, com o mundo ocidental não sendo mais cristão. E eu me pergunto, será que nós, como cristãos na China, sobreviveríamos? Porque na China ele tem uma cultura que não é cristã, ele tem um Estado que não é cristão e ele é perseguido. E ainda assim ele tem a maior igreja do mundo. Por quê? Porque o poder de Deus ele está acima de governos humanos. A igreja ele está acima dos poderes desse século. Ela sobrevive a qualquer tipo de contexto histórico. Nenhum obstáculo é suficiente para barrar a expansão do reino dos céus. Como não foi o Império Romano, como não foi o Império Islâmico, como não foi os impérios, os movimentos iluministas e revolucionários do século XVIII. O chamado universalismo. O universalismo do século XVII e XVIII levou a uma crise do cristianismo. Se você for estudar lá a Inglaterra e os Estados Unidos no movimento do universalismo, você vai ver que boa parte da população já não era mais cristã, estava numa crise o cristianismo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E aí pessoas como Charles Finney, pessoas como John Wesley, reagiram a esse universalismo e trouxeram uma nova onda de cristianização na Europa e nos Estados Unidos. Se você quiser saber mais, estuda sobre lá a Inglaterra do John Wesley, estuda mais sobre os Estados Unidos do Charles Finney. Eram mundos que não tinham muitos padrões cristãos práticos, né? Então, esse texto ele faz contraste a isso. Outro texto que mostra isso, Salmo 67, 2. Diz, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho e a tua salvação entre todas as nações. Novamente, ele fala de caminho e salvação, algo que antecede um juízo. Essas coisas estariam antes dele
ele julgar, porque eles já seriam conhecidos. Não é um governo, mas é uma expansão que leva as pessoas a conhecerem do teu caminho e da tua salvação. Isso demonstra, reforça essa perspectiva. Não tem só 2 salmos, tá? Teria um zilhão. Eu só separei os 2 mais precisos, tá? Depois, se alguém quiser, eu passo os outros trilhões que tem com a mesa. Mas se você abrir qualquer um desses 2 salmos e pegar ali na sua Bíblia correlação desse texto, você vai ver 1 zilhão de textos falando a mesma coisa, tá? Depois a gente começa a ver os salmos também anunciando o reino de Jesus. O reino de Jesus é algo presente, né? Jesus não veio anunciar um reino que iria vir. Ele falou que o reino de Deus, ele se encontra aqui, agora. E isso não é uma interpretação apenas de Cristo, é uma interpretação que já vem desde os Salmos de Davi. Como a gente vê, um dos salmos mais citados do Novo Testamento, o Salmo 110, 1 e 2. Preste atenção no Salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, não é Davi, Senhor do meu Senhor, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Preste atenção. Esse salmo Pedro usou na pregação em Atos. Esse salmo, os evangelhos citam mais de 5 vezes para fazer referência do reino messiânico de Jesus. Então, Estevão, quando ele vai morrer, ele fala: porque eu vi o Senhor assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é blasfêmia. Se Cristo não está sentado, se ele não é um filho de Deus, se ele não é o Messias, se ele não é Deus e se ele não está sentado. Ou seja, o Novo Testamento ele reforça a ideia de que na cruz Jesus não morreu apenas, ele morreu, ressuscitou e assentou ao trono com Deus. Ele está sentado ao lado de Deus. E ele está sentado, então o reino dele já começou. Ele não vai começar, ele já começou. Por isso seus inimigos estão debaixo dos seus pés. O que isso significa? Por isso que nós, como igreja, no nome do Senhor Jesus, podemos fazer todos os principados e potestades se dobrarem no nome dele. Por quê? Porque todas as coisas estão consumadas na cruz. Então o reino de Jesus, ele não vai começar, ele já começou. Por isso que você vê como que era a propagação do reino de Deus antes de Jesus e depois de Jesus. Por quê? Porque a igreja tem uma autoridade que antes não havia, porque Jesus reina. Então, os inimigos são colocados debaixo de seus pés e ele já reina. Isso também é visto no Salmo 2. E é muito importante, porque na visão, por exemplo, pré-milenista, ela acredita que não, que o reino de Deus só vai começar, ele começa só depois, a terceira vez que Jesus vem, a segunda vez que Jesus vem, né? Porque Jesus vai vir uma segunda vez para arrebatar a igreja, aí ele viria uma terceira vez para condenar o anticristo, e aí depois, no fim dos tempos, ele aí faria o juízo. Né? Percebe que há um problema disso, porque Jesus viria 3 vezes, haveria vários reinos de Jesus, é um pouco confuso a construção do pré-milenismo, ele não tem muita estrutura dentro do texto bíblico. Aqui não. Aqui Jesus já reina, ele já reinou. Por isso que nós temos poder, porque ele reina, ele está tudo consumado nele. E os seus inimigos estão debaixo dos nossos pés. Por que os demônios, quando viam Jesus, ainda não chegou o nosso tempo, dizia? Porque eles sabiam que dali em diante eles não teriam mais poder e autoridade. Por que você acha que as religiões, né, elas vão, pós o cristianismo, elas vão diluir? Elas diluem e o cristianismo prevalece por causa disso, né? E aí vem o Salmo 2,
do verso 4 ao 7. No seu devido tempo, os repreenderá com ira e com seu furor confundirá de pavor, declarando: aquele que está sentado nos céus se irá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor, e os confundirá. Eu tenho estabelecido o meu reino sobre Sião, meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. E ele me disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. E aí tem vários elementos aqui muito importantes. Primeiro, a expressão hoje. Hoje está associado ao quê? Que agora ele reina. O tempo do governo de Cristo não é quando ele vir na segunda vinda, é agora. E isso não é uma perspectiva que o autor está tentando incultar no texto. O mesmo salmo é utilizado por Paulo na sua pregação na sinagoga de Antioquia de Pisídia, onde ele usa o mesmo salmo e ele diz assim: Deus cumpriu a promessa por nós, filhos dele, ressuscitando Jesus, como está escrito no segundo salmo: Tu és meu filho e hoje te gerei. E ainda, no capítulo 1 de Efésios, ele reforça Paulo, porque foi por esse motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto dos viventes quanto dos mortos. Ou seja, ele é Senhor, ele já reina, o reino dele já começou. Por isso que, saúde, o apóstolo, ele fala, se cumpriu a promessa do Salmo. Por quê? Porque ele está sentado. Porque o Filho que Deus gerou para vir e pagar o alto preço por nós e assentar no trono. Isso já começou, por isso se cumpriu. Né? Paulo está usando aí o Salmo como uma promessa cumprida na figura de Jesus. Por isso que o termo hoje, porque ele já governa. E aí você vê outra expressão quando você vê no termo Sião, no final. Né? O que significa esse termo de Sião? Representa o Monte de Moriá, onde Salomão vai construir o templo. E agora, essa expressão Monte de Moriá, ele sempre quer representar o governo de Deus. Ele tem o papel de representar o governo de Deus. No Novo Testamento, esse governo de Deus, ele não é representado mais por Israel, uma nação, um estado. Ele é agora referenciado para apontar agora a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, a nova comunidade de fé, que, como o apóstolo Paulo diz, não existe gregos, não existe bárbaros, não existe livres, não existe escravos. Todos nós somos um só, porque Deus não fez acepção de pessoas. E é esse novo governo, né, do Monte Sião ao qual Jesus governa, que aponta o seu governo para o mundo. Então, aonde a igreja vai, o reino de Deus prossegue. Por quê? Começa quando ele foi coroado, quando ele morreu e ressuscitou, e deu o poder e a autoridade da igreja, e a igreja pôde se expandir por todo o mundo. Então agora esse Monte Moriá representa, o Monte Sião, representa um novo Israel, a igreja de Cristo. Algo que também os evangelhos, João já dizia isso no capítulo 18, 36, e Apocalipse 1,15 faz esse paralelo entre a figura de Sião e a igreja e o reino de Jesus. Então, esses são alguns pontos que a gente trouxe. Ele tem muita citação de muito material, eu trouxe os pontos principais, tá? Senão eu ficaria aqui muito tempo falando com vocês, tá? Então esses seriam um material mais primordial de salmos que apontaria para a expansão do reino e para Cristo que já reina. E aí a gente vai ver também isso também nos profetas. Todo mundo conhece Isaías 9, 6 e 7. Tem até uma famosa música, né, que conta.
Só que a gente sempre se apega muito ao versículo 6, que um menino nos nasceu, o nome se nos deu, né? Conselheiro, Pai de toda a eternidade, vai. E a gente esquece do versículo 7. O versículo 7 fala do quê? De que ele veio para governar. Ele nasceu e nasceu para governar. E esse versículo 7 se cumpre também nessa perspectiva em Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro, na pregação no Pentecoste, ele vai citar o cumprimento disso usando a expressão trono de Davi, dizendo, porque Davi não foi levado aos céus, mas ele declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta à minha direita. Ou seja, essa figura do trono de Davi, que já está no Salmo 110, é uma alusão que o texto de Isaías faz no capítulo 9. Por quê? Porque eles entendem que Jesus, ao morrer e ao ressuscitar, ele reina. Ele morreu como servo sofredor e ele ressuscitou como rei. E o reino de Cristo começou deste momento em diante. O reino do Senhor começa desse momento em diante. E o término desse reino viria com a segunda vinda dele. Essa perspectiva você pode também ver em João, que Jesus já reina na figura do filho que nasceu e veio para reinar, em João 18, 37, Lucas 1, 31 e 33. Se não me engano, no discurso de Maria. E é interessante que no verso 7, quando ele começa a falar sobre o governo de Cristo, que ele vem para reinar, ele diz o seguinte, o governo de Cristo trará paz, retidão e justiça. E aí é uma interpretação do autor aqui dizendo que isso mostra um gradual crescimento. E é por isso que ele diz, o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim. A paz sem fim seria o quê? A vinda de Jesus. Mas ele vai gradualmente até chegar à vinda de Cristo. E essa perspectiva também é vista em Isaías 11, quando ele afirma que o tronco de Jessé renasceria e frutificaria. Ou seja, também mostra uma progressão gradual. Como a gente vê no verso 10, né? Naquele dia em que a raiz da sé alcança um sinal para todos os povos, onde alcança todos os povos. Então, essa frutificação continua até os dias de hoje. Por isso que o Romanos 15, capítulo 14, versos 12, vê dessa forma, e o Romanos 11, 12 e 25 também. Onde o término seria na vinda de Cristo e no momento também que os judeus o reconhecerão como rei. E aí Jesus viria. E aí ele viria para julgar. E aí ele viria para julgar todos. E aí haveria novos céus e nova terra. Essa perspectiva também é comum com os textos proféticos, né? Como Miqueias 5:4. Será grande até os fins da terra. Ou seja, vai gradualmente até alcançar a todos. E aí haverá o fim. Abacuque também, no capítulo 2, verso 14. Assim como as águas... E agora tem limite também no Google, meu amor? Que ótimo. Assim como as águas cobrem o mar, a terra encherá conhecimento da glória do Senhor. Então, esses outros textos aqui, eles também vão falar da expansão e do fim. Não vai dar tempo de eu ler tudo, para mim só entrar no último tópico. E aí, o texto bíblico ele faz uma diferenciação entre primeiros dias e últimos dias. Quando o apóstolo Pedro, lá no Pentecoste, ele cita Joel,
Por que ele cita Joel? Porque agora com Cristo, Jesus já reina, e o reino de Jesus é os últimos dias. Então, uma clara divisão entre primeiro e últimos dias, né? Por isso que ele usa o texto de Joel, algo que o autor de Hebreus também entende, dizendo, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes, de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, eles nos falou pelos filhos. Ou seja, a divisão é entre primeiros dias e últimos dias. Esses últimos dias se inicia em Jesus e vai terminar com a vinda dele, como mostra lá em 1 Coríntios 15, 24, ou em Mateus 13, 39 a 49. E aí, quando Jesus vir, ele vai ressuscitar os mortos e julgar todos. E aí a gente tem, então, essa divisão entre primeiros e últimos dias, diferente da visão pré-milenista, né, que vê 3 divisões, né, possíveis. Beleza, pessoal? Então, esses são o material que eu preparei, mostrando essa visão pós-milenista entre Salmos e Profetas. A gente tem muito pouco tempo, acho que dá tempo para uma pergunta e alguém orar para nós terminarmos, porque senão vai cair a apresentação. Pode falar. Ô, Lucas, é uma pena realmente que o tempo vai acabar, mas eu queria que depois que você pudesse comentar, não precisa responder agora, tá? Uma outra oportunidade. Sobre a questão do fundamentalismo, né? Que o fundamentalismo, na leitura da Bíblia, né? Ela induz muito a visão pré-milenista. Né? Então, eu queria que você fizesse uma comparação em relação a isso. Mas eu não teria pergunta, acho que o tempo está muito pouco, realmente não dá para você explanar nesses termos. A grande ponto é que a Bíblia não faz diferenciação do grande julgamento em 3 partes, como na visão pré-milenista. Então percebe que ele divide em 3 partes. Jesus, nesse modelo, ele voltaria mais 2 vezes, não apenas uma vez, né? Porque ele veria com o arrebatamento da igreja, depois ele viria para pôr fim ao Apocalipse. E aí haveria novos céus, aí haveria 1000 anos, e aí novos céus e nova terra. A Bíblia não faz, Jesus vem, julga novos céus e nova terra. Tá? É essa perspectiva que a gente vê. Mas isso, Rômulo, a gente vai ver com mais detalhes quando a gente for falar do Novo Testamento. Tá? Eu estou guardando isso para o Novo Testamento. Tá? Tá bom? Então, Rômulo, ora para nós terminarmos, porque a gente tem 1 minuto somente. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos a Ti, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui como corpo de Cristo, nessa aula da Escola Dominical. Te pedimos que Tu abençoes, Senhor Deus, aqueles que irão ouvir, que possamos nos firmar nas verdades da Tua palavra, na certeza de que um dia Jesus virá para concretizar o Seu reino, Pai, e que possamos aguardar com esperança, como se Ele viesse ainda hoje. Abençoa a vida do Lucas, de cada um aqui que pôde participar, e também dá-nos um domingo na Tua presença. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Bom domingo a todos, e lembrando que próximo domingo aula no YouTube, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Bom domingo a todos. Deus abençoe. Bom domingo. Tchau, tchau.